Depois dos primeiros 2 jogos contra a Bolívia e Peru nas eliminatórias, a gente pode dizer de fato que o dinizismo tem chance na seleção brasileira, ou seja, tem futuro, porque não é para menos. Depois da estreia do Fernando Diniz, do jeito que foi, da imposição que foi, o Brasil tendo mais de 80% de posse de bola, mais de 20 finalizações, sofrendo apenas 4 e 3 no gol, a gente pode dizer de fato que o Fernando Diniz está garantido para o próximo ciclo da seleção brasileira, caso o Ancelotti não venha, porque é uma pergunta a ser feita. O Brasil ele fez uma excelente estreia contra a Bolívia. Obviamente, a Bolívia ela é hoje o adversário mais fraco da América do Sul. Sim, se você for pegar em desempenho, a Bolívia está no desempenho abaixo da seleção venezuelana. Mas nós temos um lema aqui no Brasil que é: quando você pega um adversário fraco, você tem que golear e golear bem. Então, teve que dar essa resposta para o torcedor após o início, né, pós-Copa do Mundo, pós-Era Tite, ali com o Ramon Menezes, que a seleção perdeu para o Marrocos. Foi muito mal contra o Senegal, inclusive perdendo de virada, inclusive com um segundo tempo muito abaixo daquilo que poderia, com os jogadores que tem, com o volume que tem, com o elenco farto que o Brasil tem. Então ele conseguiu dar esse gostinho ali pro torcedor. Foi uma atuação muito convincente, mas depois do jogo de ontem você já vê algumas pessoas com o pé atrás. E é disso que a gente precisa tratar no caso. O Brasil contra o Peru, ele teve posse de bola, tá bom? Ele teve 62% de posse de bola, ele teve mais finalizações, ele sofreu mais finalizações do que contra a Bolívia, na verdade, mas a Bolívia conseguiu acertar o gol do Brasil diferente do Peru. Mas você via ali que devido a 2 lances anulados, o Peru tentando criar algumas chances ali contra o Brasil, você vê que a seleção brasileira estava sofrendo falta de criação, principalmente do seu meio-campo, e arremate no ataque. Agora, a segurança defensiva, que é uma marca que ficou muito bem estabelecida com o Tite, ela continua. Porque não à toa, o Brasil nos 2 jogos, ele sofreu no gol, fazendo uma média dos 2 jogos, ele sofreu uma finalização e meia, ou seja, menos de 2. E é uma marca que deixou o Tite com a defesa muito sólida. A defesa muito sólida do Brasil foi uma marca, no ciclo anterior, não à toa, de 2016 até 2022 que o Tite ficou, o Brasil teve 81% de aproveitamento. Gente, quem teve 81% de aproveitamento, tomando poucos gols, fazendo muito, tendo um equilíbrio muito grande, isso é bizarro, são números bizarros. Então você vê que isso se perpetuou. E por que eu digo que isso é a herança do Tite? Porque quando você vê o Fluminense jogar, o Fluminense ele consegue ter a marca do dinizismo, que é uma posse de bola, que vem do meio para os lados, saindo inclusive dos seus zagueiros, apoiando muito com o Nino e principalmente o Felipe Melo, que tem bom passe. Mas você vê que defensivamente o Fluminense ele sofre muito. Não à toa, o Fábio ele faz muitas defesas durante o jogo. Então você vê que isso não aconteceu por enquanto com a seleção brasileira, muito por conta também de ainda ter uma herança do Tite na questão defensiva, quanto não pegar adversários de grande peso. Mas o jogo de ontem já estava se encaminhando ali para o 0-0. E você vê que no cruzamento o Marquinhos conseguiu fazer o gol de cabeça. O que a gente pode pegar na seleção brasileira é que sim, faltou criação no meio campo, faltou oportunidades ali no ataque. E na minha visão, o Fernando Diniz, ele demorou para mexer. Ele deveria ter colocado um meio-campista, no caso o Rafael Veiga, muito mais cedo para você poder ter criação, testado outros jogadores, além daqueles que a gente já conhece. A gente já tá vendo o Joelinton jogar, a gente já tá vendo o Gabriel Jesus, a gente já viu muito no último ciclo. Então a gente vê que ainda faz aquelas alterações conservadoras, digamos assim. Eu acho que precisa usar mais na questão da alteração, porque afinal, você deu oportunidade para alguns jogadores que estão querendo mostrar muito serviço, como por exemplo o Rafael Veiga. Então é preciso aproveitar sim. Lógico, a seleção peruana é melhor que a boliviana, ela vai impor dificuldades, mas no saldo do jogo, deu a lógica. O Brasil ele era cotado muito como favorito, ele não era cotado para perder, muito menos para empatar, mas o jogo ele estava levando muito a isso. Você viu o Neymar errando passes assim, que ele não costuma errar, falta de criatividade principalmente do Rodrigo, você viu o Rafinha muito apagado, o Richarlison que não consegue fazer gol. Então você via um Brasil carente de criatividade. E o que me chama a atenção é principalmente erro na saída de passe ali do Casemiro para conseguir apoiar o meio-campo. Por quê? Porque quando você assistia jogos do Real Madrid, o Casemiro ele praticamente não errava passes.
E no Brasil ele tá errando mais passes e com frequência. Não só agora, mas como no período da Copa do Mundo também. Então isso também é uma questão. De fato, o que a gente pode tirar como saldo dos 2 jogos é que foi muito positivo e óbvio para o Brasil. Agora, o que a gente precisa entender é que o Fernando Diniz ele está buscando um esboço de time. E esse esboço de time ele passa muito por ter um goleiro que joga muito com os pés, mas assim, o Alisson e o Ederson ele já joga muito com os pés junto com o Everton, então você pode revezar muito bem os 3 goleiros. Mas o que me aparenta é que o Ederson vai ser o goleiro desse novo ciclo do Brasil, deixando o Alisson no banco. Você vai ter uma saída de bola muito mais trabalhada do que era com o Tite, fazendo o torcedor ter aquele famoso frio na espinha, como tem o torcedor do Fluminense, como já teve do Atlético Paranaense, como já teve do São Paulo, tendo aquela posse de bola muito na sua própria área para poder atrair o adversário e conseguir ganhar dele na superioridade numérica na última parte do campo. O Brasil ele estava começando a sofrer isso, o Peru ele estava subindo a sua marcação no jogo de ontem, e você viu o Brasil sofrer perigo. Mas no todo, o Fernando Diniz ele quer montar um time fixo titular, que é aquela escalação que a gente viu ontem, principalmente do meio para frente, só com uma alteração. Quando voltar o Vinícius Júnior, sai o Rodrigo para entrar o Vinícius Júnior, talvez ele mantenha sem o Rafinha, e aí, para mim, ele deveria rever o centroavante, porque o Richarlison realmente não está numa boa fase. Mas é por isso que o Fernando Diniz está demorando para poder fazer a alteração. Ele está buscando ali o seu time ideal. No todo, se a gente pegar os números, friamente os números e o mapa de calor da partida, de intensidade, das 2 partidas no caso do Brasil, o dinizismo está começando a se implantar. Um jogo muito mais aproximado, com mais troca de passes, muito mais trabalhado e muito mais lento do que era com o Tite. O Tite também tinha posse de bola, mas ele era mais direto, principalmente em questão de pegar no contra-ataque. Quando você vê atuações do Brasil na Copa do Mundo, você vê um Brasil muito mais vertical, muito mais direto para tentar chegar ao gol. Com o Fernando Diniz vai demorar um pouco mais, você tem muito mais qualidade do que pegar, por exemplo, o time do Fluminense para poder fazer. De resto, gente, acho que a gente precisa ter pés no chão. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o presidente da CBF já foi mal pra caramba nas suas declarações, cravando o Ancelotti. Lembrando, ele cravou o Ancelotti. Colocou o Diniz na berlinda, tá bom? E agora precisa dar tempo pra ele. O Diniz, ele tá conseguindo ali da sua maneira implantar o seu esboço de time. Eu acho que ele tem margem para crescimento para isso. Ele tá ganhando a confiança dos jogadores, o que é muito importante. Mas acho que principalmente a gente precisa ter pés no chão, principalmente com a expectativa. O Diniz, ele ainda, obviamente, não ganhou um grande título. Ele está tentando agora, inclusive, com o Fluminense. E vai replicar isso para a seleção brasileira. Mas, no todo, ele está conseguindo implementar a sua ideia. Um jogo de aproximação, de muito mais troca de passe, muito mais paciência. Para mim, ele pode ainda continuar evoluindo, beleza? Não sabemos o que vai acontecer caso o Ancelotti venha, que para mim não vem. Mas os números mostram, o Diniz, ele tem capacidade de continuar na seleção brasileira, sim. Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários, deixa o like no vídeo, se inscreva, tamo junto e até a próxima. Valeu!